Fala galera, beleza? Aqui é o Cabral e começando mais um vídeo aqui no canal. E antes de começar a falar sobre essa ilustra do Homem-Morcego, eu quero pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, porque vocês estão ligados que aqui no canal o que não vai faltar é assunto sobre desenho, beleza? E começando aqui a speed art do The Batman, ilustra aí que eu fiz depois de ter assistido várias e várias vezes aí o trailer que saiu há pouco tempo aí no evento desse fandom, e estou ansioso aí para ver o que vem por aí. Mas hoje nesse vídeo eu queria tentar focar menos assim, talvez no assunto do trailer e também do filme, porque eu acho que tem sites aí, canais excelentes, que estão trazendo um conteúdo bem relevante para esse assunto. E hoje eu queria focar, né, 100% no desenho mesmo, no processo, como eu cheguei nessa ideia, como que foi os caminhos aqui que eu tomei e tal. Vamos fazer um experimento, né, pra ver, porque eu sei que nos últimos vídeos eu acabei mesclando um pouquinho de conversas ali sobre o tema que eu estou desenhando, junto com ali um pouco do processo. Não sei se pra vocês está sendo uma boa. Então, como o canal está começando também, estou numa fase de experimentações, né? Então, vamos ver o que vai dar certo, o que não vai dar certo, e aos pouquinhos aqui a gente vai afinando as coisas, tudo bem? Bom, então a ilustra eu tive, né, a ideia de fazer ela pouquíssimo tempo depois ali que saiu o trailer. Eu tentei aqui na ilustra trazer um pouquinho do vislumbre do uniforme, um pouco dos detalhes. Então para isso eu tentei pegar uma pose, né, que não tivesse ali tanto movimento, tanta ação, porque eu queria tentar explorar um pouco mais os detalhes, procurar e entender como funciona ali aquela armadura, né, que foi construída ali de uma forma bem artesanal. Eu queria tentar entender um pouquinho ali com mais calma, então eu sabia que se eu tivesse feito isso com algum tipo de pose, movimento, cena de ação, provavelmente eu ia perder bastante coisa ali, bastante detalhe e tal. Então eu preferi fazer uma coisa um pouco mais estática. Mas eu confesso que foi um pouco difícil, porque geralmente quando eu costumava desenhar o Batman, eu fazia muito naquele estilo meio classicão assim dos quadrinhos, que não tinha muita informação de uniforme. Era uma coisa bem simples mesmo, mais com o visual, a máscara, o morcegão no peito, e tentava dar algum tipo de estilização no traço e tal. Então eu me peguei aí no desafio de tentar entender ali os detalhes do uniforme e trazer isso talvez um pouco mais pro meu estilo. Logicamente, né, que eu me baseei um pouco ali pelo trailer que saiu, mas como vocês assistiram, ele é um trailer bem escuro, que ele tem uma atmosfera ali bem dark e não revela muita coisa, muitos detalhes ali do visual, do uniforme. Então eu usei como base também algumas imagens conceituais, né, que acabaram surgindo na internet. Uma das primeiras imagens também, né, que saiu logo que o filme foi anunciado. Então, muito ali do que eu coloquei foram interpretações minhas, né? Um estudo que eu fiz em cima dessas referências. Obviamente que quando surgirem mais informações, novas imagens, vão surgir novos detalhes e eu pretendo, né, fazer outro desenho aí mais completo. Mas acho até uma boa, às vezes, a gente tentar interpretar certas ilustrações com poucos detalhes, porque de uma certa forma ali a gente coloca a nossa capacidade de poder imaginar realmente como algumas coisas ali funcionam, né? Nosso senso de interpretação ali acaba sendo colocado à prova. Eu acho um exercício até que interessante. Não era logicamente a minha intenção, né? Alguns exercícios geralmente eu penso antes de poder ilustrar, desenhar, tento entender um pouco a dificuldade que eu tenho ali em algumas coisas e tento aplicá-las ali em desenhos e ilustrações novas ali,
para que toda vez que eu faça um trabalho novo, eu acabe adquirindo algum tipo de conhecimento ali. E aqui nessa parte, acho que um dos desafios maiores aqui, talvez, que eu tive, foi utilizar as sombras, né, as partes escuras ao meu favor, porque eu não estou muito habituado a ilustrar sombras, luzes, etc. Apesar de eu explorar bastante luzes coloridas assim das minhas ilustrações, eu tenho ali uma certa dificuldade ali de entender um pouquinho como funciona a luz e a sombra de uma forma um pouco mais natural, sabe? Sem aplicar nenhum tipo de efeito mesmo. Então eu acho que foi uma boa oportunidade de tentar explorar um pouquinho, entender um pouquinho ali e arriscar um pouco também, né? E eu gostei do resultado, viu? Logicamente, acho que nos próximos eu pretendo explorar e fazer algumas coisas um pouco mais elaboradas, mas eu tô bem contente aí com o resultado dessa line art. Outra coisa que eu gostei muito do visual, que de uma certa forma eu tentei aplicar aqui no desenho, é a máscara. Eu gostei muito sim do visual dela. Sei que tem muita gente talvez reclamando aí do comprimento ali das orelhas e tal, mas eu gostei, achei que ficou de uma certa forma bem diferente e tal. E ele tem um visor, né, agora, como se fosse um óculos, uma lente, mas eu queria ali de uma certa forma colocar um pouco da minha referência do que eu tenho, do que seria a máscara e o visual, né, do Batman. Então você pode observar ali que de uma certa forma o que eu trouxe ali é um pouco diferente do visual mesmo que saiu e tal. Que eu segui um pouco mais fiel no uniforme. Eu acho que a máscara ali eu me dei um pouquinho da liberdade de explorar um outro caminho ali, colocar um lado um pouco mais pessoal e que de uma certa forma eu vejo que é um ar que transmite autoridade e passa muito uma atmosfera de medo. Eu acho que é quase uma parada que soa meio que sobrenatural até, né? Eu acho que de uma certa forma a máscara é isso, né? Você transmitir ali praticamente a face do medo pro seu inimigo. Então eu quis tentar colocar um pouco dessa minha visão, dessa minha interpretação, pelo menos ali na máscara, que é uma coisa assim que eu gosto muito. Pra mim, o Batman é isso. Ele é um personagem que ele compartilha muito dos medos ali, dos traumas e do terror que ele teve com quem faz mal ali para outras pessoas. Então acho que a máscara de uma certa forma ali é uma ferramenta muito importante nisso. Nessa ilustre eu tentei não utilizar muitas cores, talvez para transmitir também um pouco do ar, né, daquele ar bem pesado que tem no trailer. Ele é quase monocromático praticamente, não existe muitas cores, então eu tentei explorar um pouco disso aqui no desenho também. E essa também foi uma oportunidade muito boa, que eu estou desafiando cada vez mais a chegar em bons resultados utilizando menos cores. Então eu me vi diante aí de um desafio em tentar finalizar utilizando apenas tons de cinza. Apesar de ter sido uma novidade, eu acho que foi um exercício até que bem legal, porque eu nunca tinha feito isso antes e eu consegui entender ali de uma certa forma como explorar um pouco melhor a questão do brilho, né, de uma luz ali artificial que complementasse ali um pouco da minha tentativa de utilizar um pouco mais as sombras ali, tentar explorar um pouco partes mais escuras do desenho. Então eu acho que foi uma coisa que complementou muito bem, né? Apesar de eu sempre fazer esse tipo de base com cores, eu acho que eu tive um resultado bem legal e até me surpreendi como os tons de cinza podem ser até mais eficientes do que você acabar enchendo, né, várias
tons coloridos ali, efeitos, o seu desenho para tentar chegar em algum tipo de resultado. E com todos esses tons de cinza, eu achei que a cor vermelha ele ia ser um destaque muito interessante, porque é um tom que está muito presente também no trailer e nos visuais aí que a gente está acompanhando do filme, mas que também, para mim particularmente, eu tentei aplicar um pouquinho da minha referência ali do que seria Gotham, né? Do que seria os céus de Gotham. Eu explorei ali um pouquinho a série animada do Batman, que eu não sei se vocês se lembram, mas na maioria dos episódios ele tinha um céu sempre muito preto com vermelho. Ele mostrava ali um ar bem tenebroso e misterioso da cidade, e realmente mostrava que aquela é uma cidade muito perigosa. Então eu achei interessante aplicar somente uma cor e que ela fosse o suficiente para transmitir esse ar de perigo que tem em Gotham. E uma forma também de complementar, que esse tom de vermelho fosse um tipo de luz, que fosse uma luz que projetasse por detrás do Batman. E apesar de eu gostar muito de projetar luzes nos assuntos principais, nas minhas ilustrações, eu procurei fazer isso aqui de uma forma sutil, porque eu gostaria que essa luz ela fosse apenas um recorte, porque o que dá forma de verdade ao Batman nessa ideia são as sombras, são as trevas e o perigo que é a autoridade do Batman para os vilões de Gotham. E esse é o resultado que eu cheguei. E aqui você confere como ficou a minha ilustra do The Batman. Eu gostei do resultado, apesar de não ter uma pose de ação, transmite um ar de porradeiro. Você provavelmente não gostaria de trombar esse cara aí em um beco escuro. Eu acho que eu consegui aí transmitir um pouquinho do que eu vejo, do que vai ser o filme, com um pouco do que é o Batman pra mim. E você, o que você achou? Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o papo que eu trouxe aqui. Nesse vídeo eu tentei focar 100% aqui no processo do desenho, um pouco aí das ideias e os caminhos aqui que eu levei para chegar no resultado dessa ilustra. Me fala aí o que vocês acharam, tá? Porque, como eu falei, o canal tá começando, eu tô testando muita coisa, eu preciso tentar sentir aqui o que vocês gostam, o que dá certo, o que não dá, para que eu possa fazer sempre vídeos muito legais aí para vocês, beleza? Bom, então comenta aí o que vocês acharam dessa ilustra. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí seu joinha, compartilha com seus amigos e se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. E não se esqueça de me seguir também nas redes sociais, beleza? Bom, galera, então é isso. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui no final e fui!